presença me conduz onde estiver. Tua presença é razão de minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Tua presença me conduz onde estiver. Tua presença me conduz onde estiver. Amém. Amém. Deus é o nosso sustento. Deus abençoe os irmãos que estão entrando, as irmãs, tem Jennifer, tem Vívia, né, a linda Vívia, entre outros. Às vezes eu não consigo ler tudo, passa muito rápido. Assis, você entendeu o pedido? Ou quer que seja repetido? Entendi, pastor. Ok, então por favor, meu irmão, esteja aí orando, vamos juntos orar. Amém. Oremos. Querido Deus e Santo, em nome de Jesus, ó Deus, queremos louvar o Teu excelso nome, ó Deus, glorificar, Senhor Deus, render graças ao Senhor pelas Tuas misericórdias, Senhor Deus, pelos Teus suprimentos, pelas Tuas bênçãos, ó Deus querido, dispensadas, ó Pai amado, para com nossas vidas, para com a vida da Tua igreja, ó Pai bendito, com as provisões, ó Deus, que tem nos dado, ó Pai. Sabemos, ó Deus querido, que não merecemos, não temos, ó Deus, nenhum mérito para contigo, que é tão somente pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, ó Deus, que tens, ó Deus, usado para conosco. Em nome de Jesus, ó Deus, queremos clamar, ó Deus bendito, pela nossa cidade, Deus querido, que se encontra, ó Deus amado, num momento tão assustador, Senhor Deus, com os leitos dos hospitais, ó Deus querido, lotados, ó Pai bendito. Ó Deus bendito, tem misericórdia, Senhor Deus. Dá-nos, ó Deus querido, força, ó Deus querido. Renova cada dia nossa fé, para que nós não possamos perder o mundo, ó Deus querido. Que nós possamos, ó Deus, assim fazer como o teu servo viu, ó Deus, e nos trouxe a palavra da tua pessoa, do teu ser, que possamos, ó Deus querido, estar sendo sempre refugiados, ó Deus querido, no Senhor, no nosso dia a dia, que nós possamos entender, Pai bendito, que é nesses momentos em quem nós temos que confiar no Senhor, que está no controle de tudo. É nesses momentos, ó Deus querido, que temos que ter nossa convicção e nossa fé no Deus Todo-Poderoso, que guarda e zela pelo seu povo. Em nome de Jesus, ó Deus bendito, queremos pedir, Senhor Deus, rogar misericórdia, Senhor Deus, para com a nossa cidade, para com a tua igreja, ó Deus, para com todos, ó Deus querido, que são, ó Deus, propícios a pegar esse vírus, ó Deus bendito. No nome de Jesus, ó Deus. E queremos, ó Deus, engrandecer o teu nome, louvar, ó Pai bendito, pela vida dos teus servos, ó Deus, José de Souza e Roquilano, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus bendito, enchê-los, ó Deus amado, com a tua graça, com o teu Santo Espírito, ó Deus. Dispensa, ó Deus querido, as tuas bênçãos, ó Deus, maravilhosas para com suas vidas, ó Deus querido. Fazendo assim, Pai amado, eles crescerem cada vez mais no teu reino, na tua presença, ó Deus querido. Fazendo assim, ó Pai, que cada vez mais eles venham render glórias e graças ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa cada família deles dois, ó Deus querido, seus filhos, suas esposas, ó Deus querido, enfim, que o teu reino e a tua presença, ó Deus querido, seja ali proclamado nesses dois lares, ó Deus bendito. No nome de Jesus, assim nós te oramos, ó Deus, clamamos ao Senhor, que temos, ó Deus, a confiança que está tudo sobre o teu controle, tudo, ó Deus querido, como deve estar, mediante a tua vontade. Em nome de Jesus, assim nós clamamos. Amém. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém, Assis, muito obrigado. Que Deus nos ajude e que tenha misericórdia das nossas vidas. Amém. Ok, a nossa irmã Dulce Maria, né? A sogra do nosso querido pastor Paulo. Que Deus abençoe ricamente a irmã Dulce, que está conosco aqui. Deus esteja assim abençoando a todos vocês. Queridos irmãos, nós vamos agora refletir na palavra do nosso Deus.
Mas eu ainda tenho aqui um pedido de oração do nosso irmão Zé, aí da igreja em Oricuri, que é meu primo, né? Primo nosso também, irmão José. E também o pedido da minha irmã, que é para orar pela vida de Adilânia, né? E o pedido da minha mãe. Então, eu vou fazer essa oração. Logo após essa oração, nós vamos refletir na palavra do nosso Deus. Certo? Isso, é a mãe da irmã Luziana mesmo. Louvado seja Deus. Porque Ele nos dá esse privilégio de poder estar juntos, exaltando e glorificando o nome do Senhor. A irmã Nelly também, né, está conosco, pede oração, claro, nós vamos orar sim também pela irmã Nelly. E por todos os pedidos. Às vezes passa, eu não consigo ver porque eu não tenho muita habilidade com esse negócio, né? Deus abençoe Geisa, que acabou de entrar também. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, porque somos os teus filhos e o Senhor tem dispensado dos altos céus bênção sem medida sobre as nossas vidas. Pai querido, nesse momento eu quero aproveitar e pedir ao Senhor que esteja abençoando aqueles irmãos, ó Deus, que necessitam de um emprego. O Senhor sabe que a crise domina e eu peço ao Senhor que esteja abrindo portas de emprego para os que necessitam, Deus. Não só para os teus servos, mas para todos aqueles que precisam ter um trabalho para sustentar a casa, sustentar a família, para o seu próprio sustento, assim como pede o irmão Zé. Quero aproveitar e pedir pela vida da nossa irmã Nelly. Abençoa a tua filha, Deus. Enche a tua filha de graça, das mais doces bênçãos celestiais. Derrama sobre ela, ó Deus querido, tudo aquilo que ela necessita para te servir bem, para te servir melhor. Abençoe a sua família inteira, seu esposo, seus filhos, netos. Toma todos em tuas mãos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Quero pedir também pela vida de Edilânia, ó Deus, por toda a sua família. O Senhor sabe, ó Pai, o que se passa e nós colocamos em tuas mãos para que o Senhor possa abençoar. Abençoa também o meu sobrinho Jamerson, ó Deus, faz ele se recuperar mais e mais. Abençoe sua família, abençoe seus filhos. Quero pedir a Deus por minha mãe, por meus irmãos, ó Deus amado, e por poder ver a minha mãe, ó Deus, pedindo uma oração nesse culto. Muito obrigado, ó Deus, pela saúde dela, apesar da idade que ela tem. Obrigado por ter livrado ela, ó Deus, no Covid, ó Deus, ela teve essa doença e o Senhor a libertou de uma maneira inexplicável. Muito obrigado. E abençoa os meus irmãos espalhados aí por todo o Brasil, em vários lugares, ó Deus. Onde quer que eles estejam, que o Senhor abençoe todos os meus familiares. Eu te peço que agora, Pai, no texto que iremos ler, quebranta nossos corações e nos faz entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos agora ler a palavra de Deus e eu gostaria que você continuasse com a gente aí, comigo, certo? Eu estou aqui muito feliz. Eu acho que pelo fato de eu ter pego a Covid-19, isolado, sem receber visita e às vezes assim um pouco triste, né? Eu ganhei um presente assim, um presente, como é que eu quero dizer? O irmão Murilo me presenteou aí com a assinatura online da Consciência Cristã. E durante esses dias eu tenho escutado muitas mensagens edificantes. Ele já me deu esse presente pensando nisso, né? E de repente o Senhor me veio o desejo de realizar algumas lives de oração. Só assim eu não me sinto tão só, né? Como agora, vocês estão comigo. E eu quero, sim, o texto que nós lemos, que eu quero ler novamente aqui, está em 2 Coríntios. Como eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e lesse comigo, né? Olha, Ronaldo Malheiro, lá da congregação do Retorno. Ronaldo, seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos ler aqui, tá? 2 Coríntios 4, versículo do 16 ao 18, diz assim a palavra do Senhor.
Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Apóstolo Paulo, aqui, desafio, né? Desafio grande. Eu quero refletir com os irmãos sobre o tema olhando para as coisas eternas que os olhos físicos não enxergam. O impulso, né, o encorajamento do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, na sua segunda carta. A carta que ele escreveu, mostrando ali a sua autoridade de apóstolo, onde ele fala de tantos assuntos maravilhosos. Entre esses assuntos está esse, onde ele encoraja a igreja a olhar para as coisas eternas. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Depois da bela palavra que o irmão Murilo falou para a gente, né? No Salmo 46, eu quero completar a nossa reflexão nesse texto. Então eu chamo sua atenção. Eu chamo assim, sua atenção. Nesta oportunidade, meus amados irmãos, eu gostaria de falar de fé e esperança. Gostaria de falar de fé e esperança. Daquilo que o olhar humano não consegue enxergar. Muitas vezes nos sentimos desamparados, como se nada cooperasse para o nosso bem. Como se as coisas estivessem completamente fora de lugar. É assim que nós nos sentimos. Parecendo que tudo vai por água abaixo. A esperança já não está tão viva como deveria estar. E a insegurança toma conta de tudo. O medo parece maior do que se imagina. O desânimo aparece. A tribulação assusta e o ser humano não consegue enxergar a saída. O medo, entre outras ameaças, incentiva o ser humano a não desistir. Mas o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo não concorda com a desistência e ele exorta a igreja a ser uma igreja insistente a não desistir, apesar das tribulações momentâneas. É claro que naquela época, meus queridos irmãos, para ser igreja, ser crente, ser um servo de Deus, era enfrentar a morte todos os dias. Por isso que Paulo incentivava a igreja a não desistir de forma alguma, porque não era fácil, né? Não era fácil. A perseguição invadia as casas, enfim, era algo terrível acontecia. Mas o que me deixa assim pasmo com tudo isso é que eles não desistiam. Quanto mais o problema fluía, mais firmes eles estavam. Paulo exorta a igreja a não desistir. Veja só, no versículo 16, todos teriam que insistir. Paulo ensina, no versículo 16, encoraja a todos. Todos tinham que insistir, mesmo sendo desgastado o externo, mesmo a parte externa cansada, maltratada, muitas vezes até machucada fisicamente. Mas Paulo disse que o interior se renova. Por fora pode ficar só o caco, só o bagaço. Mas por dentro está tudo vivo, tudo renovado. É o que diz o versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, diz o apóstolo Paulo, o nosso interior se renova dia a dia. Era uma palavra de encorajamento, assim, fora do comum. A igreja não podia parar, mas com garra tinha que continuar na luta. Foi assim na época de Jesus, foi assim na igreja primitiva, e tem que ser assim também nos nossos dias. Nós estamos, irmãos, sendo convocados aqui pelo Espírito Santo de Deus, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Estamos sendo convocados por ele para não desistirmos diante do momento difícil em que nós estamos vivendo. Você e eu, nós estamos
sendo desafiados a tirar o olhar das coisas mundanas, das coisas terrenas, das coisas externas, das coisas que os nossos olhos físicos estão vendo, para acreditar, confiar e olhar com os olhos da fé, para enxergar aquilo que os olhos físicos não enxergam. Por isso, vamos olhar para as coisas eternas, e não para as coisas terrenas. Vamos sim, irmão, vamos permanecer firme, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, 27, como quem vê aquele que é invisível. Nós temos que olhar, que confiar assim, como quem está vendo aquilo que ainda não está entre nós. Porque, meus irmãos, para sermos servos de Deus, nós precisamos viver assim, acreditando na providência. Foi assim que a igreja lutou, foi assim que aqueles homens enfrentaram tudo, para que o evangelho não parasse, para que o evangelho pudesse entrar em muitas vidas. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo diz em Romanos 7, 22. Segundo o meu interior, dentro dele, ele sentia esse desejo e tinha prazer na lei de Deus. Tudo aquilo que você faz com prazer, faz bem feito, e o desânimo não impera quando há prazer nas coisas. Então eu e você, nós temos que dar as mãos e realizar a obra de Deus com muito prazer. Como quem realiza um sonho, como quem está de fato buscando aquilo que realmente aquilo que mais nós desejamos. Nós às vezes temos prazer em tantas coisas, corremos atrás de tantas coisas e não temos prazer na lei de Deus. Eu sei que a pandemia está nos incentivando a aproveitar o momento. Ela está nos incentivando a aproveitar esse momento para nos dedicarmos mais. Essa é a mensagem que a pandemia passa para mim. Porque nós estamos vivendo uma perseguição que parece que não tem fim. A única coisa certa que eu sei, que você também sabe, é que Deus está no controle. Mas nós não estamos no controle. Então vamos nos apegar à palavra de Deus, vamos olhar para as coisas eternas, vamos olhar para as coisas que são de cima. Mesmo vivendo como está escrito em 2 Coríntios 6, 10. Como entristecidos, mas sempre se alegrando. É assim que temos que viver. Como entristecido, mas se alegrando. Como pobre, mas enriquecendo a muitos com o evangelho de Jesus Cristo. Como nada tendo, mas possuindo tudo. É o que o apóstolo Paulo passa para nós, uma mensagem em 2 Coríntios 6, 10. Os irmãos conseguem compreender isso? É momento de tristeza, mas estamos alegres, porque a razão da nossa alegria é Cristo. É momento de pobreza, mas somos ricos e enriquecemos outros com o evangelho de Jesus, porque o evangelho é tudo. Não possuindo nada, mas possuindo tudo por causa de Cristo, por causa do que nós aprendemos com Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por essa razão não posso tirar os olhos das coisas de cima. Como o apóstolo Paulo nos ensina, dizendo que aprendeu a viver na escassez, passando fome, na riqueza. Mas ele disse, posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Cristo ainda fortalece a igreja dele. Cristo é a nossa fortaleza, irmãos. Como disse o irmão Murilo, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para completar a certeza da esperança. Nós não podemos, irmãos, ser zeloso até dar certo, até as coisas andarem de acordo com a nossa vontade. Mas o autor de Hebreus diz que tem que ser até o fim o nosso zelo. Então o nosso zelo pela obra de Deus não pode parar com a pandemia. Não pode parar com a frustração, não pode parar com a decepção, não pode parar com aquilo que fulano, ciclano falou. Nós temos que continuar zelando pela nossa vida espiritual, servindo a Deus, obedecendo o Senhor, fazendo aquilo que agrada a Deus. Ainda em Hebreus capítulo 10, no versículo 35, ele diz, não lanceis fora, pois a vossa confiança, não lanceis fora, pois a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. As coisas eternas que nós temos que olhar, que são coisas invisíveis que nós não estamos vendo, é exatamente a dos irmãos
a recompensa. E nós não podemos lançar fora a nossa esperança. Nós temos que fazer exatamente o que está escrito aí, que Luziana colocou. Avançar para que tudo seja resolvido. Meus queridos irmãos, Paulo continua exortando a igreja no versículo 17 e 18. Ele diz que a tribulação do momento não pode nos tirar do foco. Não pode nos tirar do foco de Cristo. E essas tribulações não são capazes, ela não é capaz de interditar as bênçãos eternas na vida da igreja de Jesus. Não é magnífico isso? Veja o que ele disse. Ele disse que a presente tribulação, com o apóstolo Paulo quem passou essa mensagem para a igreja, e o Espírito Santo de Deus passando para nós. A presente tribulação constrói para nós uma glória muito maior do que a própria tribulação, do que ela. Porque a glória é eterna. Olha o versículo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Parece que as coisas estavam se desmoronando, mas pelo contrário. Enquanto a tribulação surgia, estava sendo construído a nossa fortaleza, o nosso pilar, está sendo construído no céu a nossa herança. Produz uma glória incomparável. Não se pode nem comparar. É algo tão tremendo que Deus fez por nós que não dá para comparar. E eu quero dizer isso para você, meu amado irmão, que a tribulação que você enfrenta, seja ela qual for, não estou falando só por conta desse vírus que está aí rodando e assustando as pessoas, mas eu estou falando, meus amados irmãos, de muitas coisas que nos atropelam, muitas coisas que interferem. Não importa. Essa tribulação que você está enfrentando, ela vai construir para você um edifício nas mansões celestiais. Você vai receber de Deus aquilo que não pode ser comparado com a momentânea tribulação. E foi assim que aconteceu, porque no passado, os homens e as mulheres de Deus viveram todo esse momento de tribulação. Eles eram lançados nas arenas, para os leões, para a diversão do público. Muitos ficavam se divertindo com a morte dos santos, mas eles estavam lá. O sangue dele, desses homens e dessas mulheres, das crianças deles, foram jorrados pela terra e a semente germinou a ponto do evangelho crescer, porque eles não desistiram, não negaram Jesus, como muitos estão negando hoje. E sabe o que aconteceu para nós? O evangelho chegou até a minha casa e a sua casa, e entrou de casa dentro, de vida dentro, família. Hoje nós somos servos de Deus, por causa da graça de Cristo, que usou esses homens, aqueles homens e aquelas mulheres que não desistiram, que não deixaram de cultuar a Deus, como muitos estão fazendo hoje. Oh, meus queridos irmãos, como nós precisamos nos apegar mais a Deus. É tempo de não desistir, é tempo de correr, é tempo de abraçar a ideia do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que traz vida. Eu quero que você entenda. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que vai ser revelada não se compara. Meus irmãos, você é alvo da glória de Deus. Só permita que Jesus seja o seu alvo principal. Só permita que Jesus seja o seu Senhor. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo disse: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus vai continuar e vai aperfeiçoar a obra. Essa obra não é nossa. Não vamos desistir. Não vamos se esconder atrás de um vírus ou de qualquer outro problema. Vamos continuar firmes, porque quem vai fazer a obra por nós é Jesus Cristo. Nós só precisamos estar no lugar certo, na hora certa, para realizarmos a obra de Deus. Para a honra e glória do Senhor, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo, esse homem que não desistiu, ao escrever para Timóteo, no capítulo 2, versículos de 9 a 11. Ouça bem os versículos que ele colocou. Paulo disse: pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa.
A palavra de Deus não pode estar presa, ela tem que sair da nossa boca. Sabe quem é que está preso? Somos nós. Nós que estamos em casa, nós que estamos assustados, nós estamos presos. Eu não estou dizendo que você tem que vir para a igreja desafiar a aglomeração de forma nenhuma. Longe disso, longe disso. Eu estou dizendo que nós não podemos desistir, não podemos nos prender, porque as algemas do nosso pecado, Jesus já arrancou, meus queridos irmãos. Vamos juntos caminhar nessa direção. Se o mundo está afunilando, nós precisamos nos aproximar mais de Jesus. Se a coisa está difícil, precisamos nos aproximar mais de Cristo. No versículo 10, Paulo ainda disse: por isso tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Ele não desistiu e disse que suportava tudo isso. Ele não desistiu de forma alguma, mesmo estando lá na recepção da morte. Ele estava lá numa sala de espera, esperando ser sacrificado, esperando ser degolado, ser morto. Mas ele não desistiu, a ponto de morrer lendo a Bíblia, a ponto de morrer estudando e preocupado com a igreja. Ele diz que é por causa dos eleitos. Ele não desistiu e nos incentiva a não desistir também. Queridos irmãos, no versículo 11 ele diz: fiel é esta palavra, se pois já morremos com ele, também com ele viveremos. Oh, glória a Deus por isso. Paulo disse assim, irmãos, olha, já morremos com Cristo, então viveremos com ele. Ele disse que o morrer é lucro. Ele disse que morrer é incomparavelmente melhor. Não podemos desistir, meus irmãos. De forma nenhuma. Nós não podemos desistir. Não podemos deixar de abraçar essa causa daquele homem que foi lá para a cruz do Calvário. O homem chamado Jesus, que estava ali, o nosso Senhor, que não desistiu. No versículo 12, ele disse: se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se negarmos, também ele nos negará. Essa é a parte que assusta. Porque ele está dizendo: se perseverarmos com ele reinaremos. Meu irmão, a nossa pátria é no céu. O lugar onde nós vamos experimentar as coisas boas é no céu. Aqui na terra, nós estamos passando, somos peregrinos. Desde os livros dos Salmos, nós sabemos que somos peregrinos. E Paulo diz que a nossa pátria é no céu. Mas ele disse: se negarmos, também ele nos negará. Essa parte aí já não presta. Essa parte já não é boa. Não podemos desistir, não podemos negar. Não podemos, de forma nenhuma, parar. Ainda o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, também nos exorta a não desistir. Ele diz: na qual exultai, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristado por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha que coisa magnífica, meus irmãos. Como o apóstolo Paulo fala bem da fé, mesmo contristado, mesmo preocupado, mas firme, no meio das várias provações. A fé vale mais do que o ouro. É isso que nós precisamos entender, compreender e pegar essas palavras, meus irmãos, e colocar no coração. Tirar do coração um bocado de coisa que não presta, como orgulho, rancor, raiva, e põe a palavra para sermos movidos pela palavra. É tempo de sermos movidos pela palavra de Deus. Não estamos mais no momento, no tempo, para estar brincando de ser crente, não. Nós temos agora que arregaçar as mangas e caminhar, porque o mundo está ficando a cada dia mais difícil, mais perigoso. Não permita que a sua fé se abale, pois ela vale mais do que o ouro. O apóstolo Paulo, no versículo 18 do texto que lemos, ele aconselha para que possamos estar de olho nas coisas eternas, que não são vistas por olhos físicos, mas somente pelos olhos espirituais, porque essas coisas são eternas. Veja o que ele diz no versículo 18. A igreja lá em Coríntios. Ele diz o seguinte: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O apóstolo está nos orientando a sua igreja, e Deus está nos orientando, através do Espírito Santo de Deus, nos encorajando a priorizar as coisas que são eternas, porque essas aqui são temporais.
Meus irmãos, às vezes nós perdemos tempo demais com coisas temporais. Eu não estou dizendo que você não pode. Quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de me explicar antes, porque eu não estou dizendo que você não pode construir a sua casa, comprar o seu automóvel. Não, meus irmãos, você deve fazer isso, que tudo seja para a glória de Deus. Mas nós temos que priorizar as coisas que os nossos olhos não enxergam, as coisas que são eternas. Porque o crente vive por fé. Esse mesmo apóstolo disse que se a nossa esperança em Cristo Jesus for nas coisas terrenas, somos os mais miseráveis de todos os homens. Meus amados irmãos, aqui na palavra do nosso Deus nós encontramos em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25. Veja o que Paulo diz. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Como pode esperar? A esperança é naquilo que nós não estamos vendo. A nossa fé funciona assim. É tendo a convicção de que aquilo vai chegar. É tendo a certeza de que virá. Isso tem que nos levar, nos impulsionar a orar mais, a nos dedicar mais. Porque o melhor de Deus já veio. Foi Jesus Cristo. Mas ainda tem muitas coisas para chegar. Não é o melhor, porque o melhor já veio. O melhor já se entregou na cruz. O melhor já aconteceu, foi a nossa salvação. Mas nós precisamos nos firmar para que muitas bênçãos ainda acompanhem as nossas vidas. Para que não venhamos a desistir, jamais desistir. Para que venhamos a olhar para as coisas eternas de Deus, com as coisas que os olhos físicos não conseguem enxergar. Não podemos parar de forma nenhuma. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Romanos capítulo 8, versículo 25. Se esperarmos, com paciência. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência aguardamos. Nós temos que esperar chegar, porque vai chegar. Vai chegar aquilo que o Senhor preparou para nós. Aquelas coisas incomparáveis. Pode ter certeza, chegará até a sua casa. Paulo, escrevendo ainda aos Colossenses, ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Que a igreja tinha que se alimentar daquilo que ela aprendeu. Não dá para a gente ficar duvidando de forma alguma, meus amados irmãos, daquilo que o Senhor já prometeu, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Nós temos essa convicção, está reservada no céu. Louvado seja Deus por isso. Mas ele diz que da qual antes ouviste pela palavra da verdade. Eu quero chamar a sua atenção. Olhe bem aqui para mim, por favor, em nome de Jesus. Você já ouviu falar alguma coisa na Bíblia? Você já ouviu alguma promessa na Bíblia? Deus prometendo algo maravilhoso em favor da sua vida, de você que é a igreja? Então nós não temos razão para isso. Vamos voltar um pouquinho lá para Abraão, quando ele foi sacrificar o filho. Ele obedece a Deus rapidamente, vai lá, leva o filho, e lá no pé do monte ele diz, vocês fiquem aqui porque eu vou voltar com o menino. Nós vamos adorar e a gente volta. Eu sei que ele se apegou na promessa de Deus e nós estamos esquecendo a promessa de Deus e ficando com medo das ameaças do mundo. Não podemos ter medo das ameaças, mas esperar em nosso Deus, pois o que o Senhor tem preparado para nós está lá em cima, é algo que não se pode comparar. Hebreus versículo 11. Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé que Pedro disse que vale ouro. E em 2 Coríntios 5, 7, o apóstolo disse que nós não andamos por fé, não é porque andamos por fé e não por vista. Ele dizia isso porque a fé habitava nele de uma maneira tremenda
e não calou o apóstolo Paulo. Em meio às prisões, às ameaças, às pancadas que levou, às tribulações que enfrentou. E olha que ele foi o primeiro missionário de missões mundiais. E graças ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que conservou o apóstolo Paulo vivo. Quando o Senhor disse para ele no livro de Atos, estava lendo hoje, quando ele disse, Paulo fala e não se cala. Louvado seja Deus, ele não se calou. Até hoje, as suas cartas, as suas 13 cartas falam fortemente aos nossos corações. Eu quero concluir a nossa meditação lendo uma frase. Não podemos desistir diante das tribulações do momento, mas com esperança confiar em Deus que luta por sua igreja. Você é a igreja, Deus luta por você. Que o Senhor nosso Deus, com a sua infinita misericórdia, nos ajude. E eu quero finalizar orando por sua vida. Fique aí até o fim da oração. Amanhã nós temos o culto aqui, o culto do domingo normal, né? E essa live eu vou estar de volta na segunda-feira, às 7 horas da noite. Eu convido você para participar conosco, para a gente orar. Vocês não sabem, meus irmãos, como vocês estão me fortalecendo nesse período de isolamento, né, que eu estou. Mas eu quero aproveitar para dizer que eu já estou curado dessa Covid-19. Já recebi alta, tá certo? Então não tem mais Covid em mim, de forma nenhuma. Estamos esperando o resultado dos exames feitos com a minha família. E eu agradeço a você que orou por mim. Eu só peço que continue orando, porque a luta continua. Vamos orar? Querido Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por esse culto. Foi tão bom, ó Deus, poder compartilhar a tua palavra com os teus filhos que ficaram comigo até agora aqui. Tiveram paciência. Abençoa ricamente a vida de cada um. A família de cada um, o trabalho de cada um. Ó Deus, sobretudo a vida espiritual. Ajuda eles para que eles se apeguem mais e mais com o Senhor, com o Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus querido, cuida de cada um nos desafios da vida, nos trabalhos, correndo o risco de ser infectados por esse vírus. Protege eles, ó Pai querido. Mas protege eles do vírus chamado pecado, esse que contamina, ó Deus, os pulmões espirituais, que tira o fôlego da alma. Repreende, ó Deus querido. Faz com que eles experimentem, ó Deus querido, da prevenção, da vacina, que é a tua palavra, que é o teu envolvimento com Cristo, que é o envolvimento com o Senhor. Abençoa cada um de maneira preciosa. Tem compaixão das nossas vidas, ó Deus. Perdoa nossas falhas. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus seja glorificado através da vida de vocês. Certo? Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos na paz do nosso Deus.